ministrar um texto da palavra do seu coração e dou graças a Deus porque nós temos um Salvador. Você que entrou aqui nessa noite tem um Salvador. E o nome desse Salvador chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E sabe, quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente recebe muitas promessas, recebemos muitas coisas, recebemos muitos benefícios vindos da parte de Deus. Mas uma das coisas que nós também recebemos quando nos tornamos discípulos ou membros, seguidores de Cristo, nós recebemos algumas responsabilidades. E eu quero glorificar a Deus, porque uns irmãos crentes que me conheciam naquela época, ficaram pregando para mim, muitas pessoas, Deus levantou muitas pessoas para pregar o evangelho para mim, para ministrar sobre a minha vida e para dizer para mim que Jesus me amava e que Ele tinha uma obra na minha vida. E meditando durante essa semana e pensando, na grande responsabilidade que nós temos de anunciar o evangelho, de pregar a palavra. Obrigado pela água. E também, foi muito especial porque eu via em cada palavra que as pessoas liberavam sobre a minha vida, dizendo, Jesus te ama, Deus tem um plano especial na sua vida. Ou alguém que me procurava e contava um pequeno testemunho daquilo que Jesus estava fazendo na vida dele. E naquele dia, 19 de abril de 2001, eu fui ao prédio da igreja, tinha assistido um filme sobre Jesus, era a época da Páscoa, assisti um filme sobre a paixão de Cristo. Mas Cristo já estava me visitando há muitos anos. Na verdade, Cristo já havia me escolhido como quando eu era uma substância informe ainda. Aleluia! Essa é a grande verdade para todos nós. Mas é um momento que nós entendemos e compreendemos todo o processo de Deus. Então, fiquei pensando na responsabilidade que aqueles irmãos tiveram e que, diante dela, eles não estremeceram, eles não se acovardaram diante daquele desafio. E eu sou fruto de pessoas cheias do Espírito Santo que tiveram coragem de profetizar e de falar de Jesus para mim. Eu só estou aqui pregando hoje para você, eu só estou onde estou e o lugar onde eu estou é de joelho na presença de Deus, por causa da graça de Deus e porque alguém assumiu uma responsabilidade e disse, eu vou pregar o evangelho para esse menino. Eu vou falar de Jesus para ele. E aí eu quero ler aqui um texto da palavra de Deus que tem tudo a ver com a nossa responsabilidade, a minha e a sua responsabilidade diante do grande desafio de quando nos tornamos filhos, filhos do Senhor, e então somos adotados na família de Deus. Então todo filho, quando chega em uma casa, desde pequenininho, o pai vai cuidando ali, vai cuidando e vai dando algumas direções, vai ensinando algumas coisas, mas quando ele cresce, as tarefas começam a mudar. De repente a gente começa a pedir para ele varrer um quarto, arrumar, dobrar as cobertas e tudo mais. A gente começa a dar algumas responsabilidades para os filhos. E na casa do pai também não é diferente. Aleluia! Enquanto você desfruta das bênçãos e dos benefícios e das promessas que Deus tem na Bíblia, na palavra dele para todos nós, ele também de vez em quando, ou de vez em sempre, sempre deixa uma responsabilidade para nós. Então, eu quero ler aqui o texto de Êxodo, capítulo 17, versículo de número 8 em diante. Você já leu várias vezes esse texto, vou apenas repetir a leitura para você. Então, vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué, escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Aleluia! Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém, Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Aleluia!
Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim, as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Aleluia. Põe a mão sobre o seu coração. Pai, em nome de Jesus, dá-nos graça, visão clara da tua mensagem, e que o Senhor nos abençoe e nos agracie nessa noite, com a direção do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus, amém. Queridos, quando leio esse texto, entendo que a missão da igreja não é só crescer em números apenas, tá? Mas cumprir um propósito de Deus, ganhar almas. Diga comigo, meu propósito é ganhar almas. Talvez você tenha entrado pela primeira vez aqui. Eu também, alguns anos atrás, como comecei dizendo para você no começo, no primeiro dia, quando entreguei minha vida para Jesus, e o pregador fez o apelo, eu fui lá e entreguei minha vida para Jesus. Eu ouvi o Senhor dizendo para mim, você será um ministro. Então, com o passar do tempo, entendi, lendo a palavra, compreendendo o sacerdócio real que estava vivendo, que Deus chamou cada crente para ser um ministro. Diga comigo assim, cada crente é um ministro. Então eu entendi quando o Senhor estava falando comigo, não apenas sobre o ministério pastoral que viria alguns anos depois, mas Ele estava dizendo, você foi chamado para ser um ministro, porque cada crente é um ministro. Diga para o seu irmão, cada crente é um ministro. E entendo que isso é maravilhoso demais, porque Provérbios capítulo 11, versículo 30 diz assim, o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Diga para o irmão do seu lado, o que ganha almas é sábio. Se você quiser sabedoria na sua vida, diga assim, Senhor, eu quero me envolver nesse melhor projeto que existe na face da terra, que é anunciar o evangelho e ganhar almas para Jesus. Então, ganhar almas não é só uma responsabilidade do líder principal. Liderar de uma forma muito grande assim, a gente acha que às vezes a responsabilidade é só do líder principal. E nós acabamos de ler um texto aqui sobre Moisés. E a responsabilidade de ganhar almas não é só do pastor, não é só do líder, mas de toda a igreja, e nós somos a igreja. E como disse você, que talvez está vindo pela primeira vez, está dizendo assim, poxa, o pastor está dizendo que eu preciso entrar nesse negócio de ganhar almas. Talvez você entrou pela primeira vez, e eu estava ouvindo naquela noite pela primeira vez. A minha vida não estava legal, estava toda arrebentada, eu cheguei todo arrebentado, sem sonhos, sem projeto de vida nenhuma. Só para você ter uma ideia, eu chorei naquela noite, o culto todo. E eu poderia ter ouvido uma palavra, e o Senhor dizendo assim para mim, olha, fique calmo, eu vou confortar você, eu vou te amar, eu vou te acalentar, você é meu filhinho amado. Mas Ele disse, você será um ministro, cada crente é um ministro. Então depois fui meditando nisso, então não há uma tarefa melhor, mais nobre nessa terra do que sermos ministros na casa de Deus. Do que muito novinho, talvez no primeiro dia já sermos escolhidos para uma grande obra, assim como Jesus também fez com os seus discípulos, que um dia estavam andando errantes como ovelhas que não tem pastor, como eu, como você estávamos um dia, ou talvez como você que esteja hoje se sentindo dessa forma, mas um dia Ele chamou cada um dos seus discípulos pelo nome, aleluia, e a cada um deles Ele disse,
de maneira intrínseca, de maneira direta. Ele disse: cada crente é um ministro. Vamos servir comigo. Vamos, eu vou ensinar vocês como é que faz isso. E os discípulos o seguiram, aprenderam com o mestre, aprenderam com o pai. Aleluia! Aprenderam com o seu Senhor, caminharam e conseguiram cumprir o grande projeto de Deus, que era iniciar o trabalho da grande comissão. Isso foi se espalhando na vida dos crentes, na vida das pessoas que foram entregando a sua vida para Jesus e foram tendo o direcionamento de Deus. Então houve uma grande perseguição intencional na vida dos crentes e eles foram espalhados para todas as nações. E as pessoas com aquela chama acesa, anunciando e pregando o evangelho, e as pessoas iam aceitando Jesus, e aquela chama ia em um, ia em outro, e foi em outro, foi na Ásia, foi na América do Sul, na América do Norte, foi na África, foi em muitos lugares, atravessou mares, gente que pregava andando a pé, naquela época não tinha carro, andaram de charrete, e depois tudo foi evoluindo, e sabe o que aconteceu? O evangelho chegou até a mim, e chegou até você. E sabe, eu estou celebrando porque isso é um grande privilégio de dar continuidade no trabalho da grande comissão que iniciou lá atrás. Nós temos um grande privilégio de continuar esse trabalho, amém? Diga para o seu irmão: é um grande privilégio, meu irmão. Aleluia! Então, esse é o trabalho de todos nós, de toda a igreja, de todo aquele que entrega a vida para Jesus, ganhar almas, tá? Então, nós entendemos que esse trabalho não é só de alguns. Então eu quero conversar com você nessa noite um princípio espiritual poderoso. Quando apoiamos a liderança, nós potencializamos a missão. Aleluia! Glória a Deus! Sabe por quê, meu irmão? Falando dessa mensagem aqui, o tema dessa mensagem, poderia colocar várias mensagens. Coloquei o tema como a nossa responsabilidade. Diga comigo: a nossa responsabilidade. Mas também poderia ser garantindo a vitória de vez. Aleluia! Poderia ser esses dois temas. Então, para garantir a vitória de vez, ou para cumprir a nossa responsabilidade, nós precisamos entender que a obra de Deus não é a obra de um homem só, mas é de um corpo. Aleluia! Então a igreja não foi constituída para funcionar em torno de uma pessoa, mas como um corpo. 1 Coríntios 12, 27 diz: ora, vós sois o corpo de Cristo, aleluia! E seus membros em particular, aleluia! Nós somos membros em particular de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo, assim como nós temos um membro em nosso corpo, e nosso corpo só funciona bem porque cada membro está funcionando bem. Tá? Então, nós vemos aqui que o pastor ele lidera, mas cada membro tem uma função essencial, indispensável, sine qua non. Não tem como a gente dizer: não, essa função eu não preciso dela. E aí, lendo aqui a história de Josué, que caminhou bem de perto, com Moisés, desde o Egito, e por isso Moisés tinha uma confiança em Josué. Então a gente vê aqui no texto a relação de Josué e Moisés, uma relação de discipulado, ela cresce quando enfrentamos a crise juntos. Então eles estavam enfrentando um momento de crise, era um momento de batalha, e Moisés confiava em Josué. E ali ele deu uma ordem a Josué, e o versículo de número 9 diz assim, Moisés ordenou a Josué. Deu uma ordem para ele: vá lá e destrua os amalequitas, tá? Então ele recebeu a ordem, e no versículo 10 diz assim, Josué fez como Moisés lhe havia ordenado, e lutou contra os amalequitas. Então o relacionamento de discipulado era tão forte, que quando ele recebia uma ordem, ele ia lá e executava a ordem. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus!
Isso é precioso demais. E aí também nós temos no texto que nós lemos aqui, Arão e Hur. Arão e Hur. Nós vemos no texto aqui que Arão e Hur, eles entenderam que as tarefas, as responsabilidades não eram somente de Moisés. Moisés estava à frente, era o líder ali, era o profeta ali do Senhor, e eles entenderam e identificaram uma oportunidade para apoiar Moisés. Para apoiar Moisés. O que aconteceu aqui com Arão e Hur? Eles começaram a perceber, aqui no versículo 11, Moisés, no versículo 10, Moisés, Arão e Hur subiam para o alto do monte. Quando havia uma batalha, o profeta subia e eles começavam a orar e a interceder para que o povo ganhasse a batalha. Então era assim que funcionava antigamente. Porém, olha só, quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Então ele levantava as mãos ali, clamando a Deus: Senhor, vamos ganhar essa batalha, vamos vencer. Então assim acontecia. Porém, quando ele abaixava a mão, os amalequitas vinham contra eles. E o exército inimigo começava a prevalecer. Mas por que as mãos dele abaixavam, pastor? Porque chega uma hora que cansa. As batalhas eram travadas e elas não terminavam em 30 minutos, em 20 minutos. Elas duravam muitas vezes dias, ou duravam o dia todo. As batalhas não tinham hora para terminar. Então, Moisés estava ali levantando as suas mãos, e Arão e Hur tiveram uma atitude muito nobre. Qual que foi essa atitude, pastor? Eles foram proativos. Sabe, todo crente, olhando essa palavra, todo crente que se importa com a sua igreja local, que se importa com a sua liderança, precisa ter uma atitude proativa. O que é proatividade, pastor? É trabalhar para solucionar problemas. Glória a Deus. Proatividade é isso. É você trabalhar para solucionar problemas e não para criá-los. Então nós precisamos entender e compreender isso. Eles identificaram algo que estava acontecendo. No meio da batalha, Moisés começava a se cansar e os braços dele iam abaixando, e quando ia abaixando vinha a derrota. E eles identificaram, sabe por quê? Porque eles estavam tendo essa atitude, eles estavam ligados no que estava acontecendo no mundo espiritual. Eles sabiam que precisava haver vitória. Mas no meio da batalha a gente começa a identificar lutas. Sabe por quê? Porque líderes se cansam. Isso, e mostra o texto aqui que Moisés, em determinado momento, vai se cansando. Mas aí eles identificaram um problema, Arão e Hur, aleluia. Eu estou ministrando para eles aqui nessa noite. Para os Arãos e os Hures que tem aqui nessa noite, aleluia. Eu quero deixar essa palavra para você. Ei, líderes se cansam. Líderes se cansam. Mas eles precisam de vários Arãos e Hures durante a caminhada deles. Eles perceberam o cansaço de Moisés. E aí eles foram lá e começaram a sustentar as mãos de Moisés. E sabe o que aconteceu? Quando eles começaram a sustentar as mãos de Moisés, isso garantiu a vitória. Isso garantiu a vitória. Os soldados que estavam guerreando lá embaixo, eles olhavam e viam Moisés lá no monte. Eles só viam Moisés, porque Moisés estava com as mãos levantadas. E era muito fácil, vou colocar a luz aqui, minhas mãos perto da luz, então você vai enxergar bem as mãos. Era exatamente essa visão que os soldados tinham. Eles viam as mãos de Moisés, mas eles não viam as mãos de Arão e de Hur. Parou para perceber isso? Êxodo 17:12 diz: quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, o que Arão e Hur fizeram? Eles pegaram uma pedra e puseram por baixo de Moisés, para que Moisés se assentasse. Eles perceberam que Moisés estava em pé durante muito tempo. Eles viram isso e eles tiveram uma atitude proativa. O que é atitude proativa, pastor? De dar um passo e dizer: Moisés, eu estou contigo.
Eu vou lá, Moisés, vamos pegar uma pedra ali, Moisés está cansado. Eles não ficaram olhando, dizendo assim, quem sabe Moisés vai pensar e vai se tocar que ele tem que pegar uma pedra, um banquinho para sentar. Não, eles não ficaram imaginando, eles foram lá, pegaram a pedra e colocaram ali para que Moisés se assentasse. Eles tiveram uma atitude proativa, ou seja, eles resolveram um dos problemas que estavam ali. Glória a Deus! Então, lendo essa mensagem, o Espírito Santo ministrou comigo e falou assim, não existe espectador no reino, Fabiano. Não existe espectador no reino de Deus. Eles foram lá, pegaram uma pedra, eles colocaram a mão na massa, aleluia. Nós fomos chamados para colocar a mão no arado e não olhar para trás. Nós precisamos participar dessa missão, porque essa missão é muito nobre. E aí fiquei pensando em algumas coisas, fui escrevendo algumas frases, e o Espírito Santo fez eu escrever essa frase. Ou você participa da missão, Fabiano, ou você está deixando de cumprir o seu chamado. Isso é para todos nós, porque nós somos a igreja, amém? Nós somos a igreja. Então, apoiar a liderança é entender, eu faço parte disso. Aleluia! É o que Arão e Ur estavam dizendo para Moisés com aquela atitude. Ei, Moisés, nós fazemos parte. Nós estamos juntos com você de verdade. Glória a Deus. Então, a obra de Deus não é obra de um homem só. É a obra do corpo de Cristo. Essa obra é nós que vamos fazer. E nós temos essa responsabilidade de identificar aquilo que é necessário. E precisamos ir lá e fazer parte junto com a nossa liderança. Junto com os nossos pastores sêniores. Aleluia! Oh, glória a Deus! Não sei se você está sentindo a presença aí, mas está muito forte aqui a presença de Deus. Sabe, a nossa responsabilidade, lendo esse texto, é sustentar a liderança, fortalece a missão. Sabia disso? Um dos nossos maiores exemplos está aqui nesse texto. Depois deles terem pego a pedra para que Moisés pudesse se assentar, o versículo 12 diz assim, olha só. Arão e Ur sustentavam, aleluia. Diga comigo assim, sustância. Faz assim, meu irmão, ó, faz assim com o braço assim, ó. Sustância, meu irmão. Você é forte no Senhor, amém? Porque a alegria do Senhor é a nossa força e nós estamos alegres, porque estamos partindo num projeto maravilhoso de cumprir a sua vontade. E não podemos olhar para trás. Essa é a nossa missão até o dia do arrebatamento da igreja. Até que tudo se cumpra. Então o texto diz que eles sustentavam as mãos de Moisés. Um de um lado e o outro de outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. Ei, as mãos dele ficaram firmes. As mãos dele não foram abaixando, não. Não foi desanimando, não. Não, as mãos dele ficaram firmes. Sabe por quê? Porque tinha gente lá sustentando. Tinha gente lá dizendo, não, nós vamos vencer. Eu estou junto com você, Moisés. Enquanto Moisés mantinha as mãos levantadas, o povo vencia. Mas quando ele se cansava, Israel perdia. Mas Arão e Ur não fizeram nada de especial. Eles fizeram algo simples, mas poderoso. Simplesmente sustentaram as mãos de Moisés, sustentaram as mãos do líder, e isso garantiu a vitória. Aleluia! E aí eu quero dizer, meu irmão, pastores também se cansam. Líderes de célula também se cansam. Saiba disso. Líderes enfrentam batalhas invisíveis. Moisés estava enfrentando uma batalha invisível. E ele estava com as suas mãos levantadas. E de repente ele começava a se cansar. E os soldados lá embaixo iam perdendo e o povo ia perdendo. Talvez ele nem conseguia perceber essa batalha. Mas Arão e Ur ficaram de olho. E eles perceberam isso.
Eles perceberam isso. Então, muitas vezes, enfrentamos batalhas invisíveis, mas quando estamos com mais um, quando temos mais 2 perto da gente, quando temos mais 3, mais 4, mais 5, mais 10, mais 100, mais 1000, mais 5000, parece que tudo fica melhor. Não é verdade? Já passou por isso? Quando você está fazendo alguma coisa sozinho, parece que o negócio não flui, de repente, aparece alguém e fala assim, você quer ajuda aí? Quero. Ô fulano, bora ajudar aqui. Aí parece mais 3, 4, não fica mais fácil para carregar. O peso fica distribuído. Tá? E aí a gente consegue cumprir o objetivo de levar aquela carga, seja pesado ou não. Então quando você ora, presta bem atenção, quando você ora, quando você serve e quando você se envolve, você está sustentando as mãos da liderança, aleluia. Por isso a gente tem oração o tempo todo, oração da madrugada, oração do meio-dia. Nós tivemos vigília sexta-feira. Ei, vem na vigília, participar da vigília, é uma vez só no mês. Uma vez só no mês, a gente consegue estar aqui, a gente consegue se envolver. Então quando você serve, quando você diz para o líder assim, líder, pode colocar eu na escala aí, ó. Põe eu na escala aí. Ajuda, eu quero ajudar nas tarefas da célula. Quando você se coloca à disposição, né, do pessoal da recepção, olha, eu quero servir, eu quero abençoar, olha, quando você dobra o seu joelho lá no meio-dia, quando desperta o seu celular, você ora, dizendo, Senhor, dá-nos almas, Senhor. Ai, Deus vai ouvir a sua oração. E se tiver um orando é muito bom, mas 2 orando é melhor ainda, 3 orando, a igreja toda orando, aleluia. Nós estamos servindo e sustentando as mãos da liderança principal, aleluia! Aleluia! A minha filha começou a estudar de manhã, e aí eu fiquei, meu Deus, agora no horário que era a hora da oração, agora eu preciso servir o café, preciso ir atrás do alimento para ela sair, preciso levar ela para a escola. E aí eu estava planejando assim, acho que eu vou ter um momento de oração mais tarde, mas aí foi pelo contrário, o Espírito Santo começou a me acordar mais cedo. Entre as 4 e as 5, eu falei, não, então você vai orar nesse horário, e depois você vai servir sua filha e vai continuar a caminhada. Então nós precisamos ter uma vida de oração, nós precisamos servir onde for necessário servir, aleluia. Eu amo servir em qualquer lugar que você me chamar para servir, eu vou estar lá servindo para a honra e glória do nome do Senhor. Nós precisamos nos envolver. Quando você se envolve no trabalho com jovens, você que é um líder de célula, quando você se envolve e diz, olha, amanhã vai ter o culto de jovens, você pega o jovem e leva ele lá, você está sustentando as mãos do seu pastor. Quando tem chega mais no sábado, e você, pai, toma um banho, se prepara e diz, olha, eu sei que agora tem um futebol na TV, mas eu vou levar meu filho adolescente, não chega mais. Quando você faz isso, você está sustentando as mãos do seu pastor. Aleluia! Porque você está se envolvendo com o propósito. Aleluia! Então, servir a liderança, presta bem atenção nisso, que eu estou ministrando no seu coração, isso vai salvar a sua vida durante toda a sua trajetória cristã. Servir a liderança, muitas vezes, significa sustentar sem ser visto. Aleluia! Cadê o pessoal do glória aí? Cadê o pessoal do aleluia aí? Aleluia! As mãos que eram vistas, lá em cima eram as mãos de Moisés. As mãos de Arão e Ur não eram vistas. Isso vai acontecer durante a trajetória. É claro que muitas vezes nós vamos receber um obrigado, vamos receber um reconhecimento, um presente no final do ano. Olha, muito obrigado por aquilo que você fez. Olha, você é uma bênção na nossa igreja. Tudo isso é maravilhoso. Mas muitas vezes nós somos os auxiliares aqui, amém? Todos nós somos auxiliares dessa grande missão e nós estamos juntos com o nosso pastor. E muitas vezes você não vai ver seu nome em lugar nenhum. Não vai ver, às vezes você vai estar orando, intercedendo pelas pessoas na oração da madrugada e ninguém vai ver você orando, mas Deus está vendo. E isso importa, isso é o que importa. Por quê? Porque você você entrou no propósito de vez. Então as mãos que eram vistas eram as de Moisés. Então não importa se a mão que aparece não é a sua, mas a força que sustenta
é tão importante quanto. Então você está cumprindo o seu propósito. Fica feliz, irmão, quando você não estiver sendo visto, fique feliz. É muito bom você cumprir o chamado de Deus. É muito bom você ser alguém, estar ali orando, fazendo algo. E talvez ninguém está te vendo, não importa. Esses dias eu passei uma experiência, né? Eu fui no grupo e aí nós compartilhamos lá a mensagem. E aí compartilhamos alguns propósitos de oração. E aí teve um propósito de oração que eu compartilhei no grupo. E aí, eu acho que foi uma providência de Deus, né? Os irmãos esqueceram de orar. Eles oraram pelo primeiro, oraram pelo segundo. E os últimos eles esqueceram. E era o que eu mais queria que eles orassem no GD. E eles não oraram. Aí eu falei, Senhor, fui para cá, Senhor, eles esqueceram de orar. Oh, Deus, misericórdia. E eu fiquei com aquilo no coração. Aí quando foi no outro dia, Deus respondeu a oração e entregou exatamente aquilo que eu precisava. E aí quando eu estava lá, recebendo aquela bênção de Deus, o Senhor falou assim, eles não lembraram, mas eu lembrei, filho. Acontece, quantas vezes você também não lembrou de alguém, mas Deus não esqueceu. Não é verdade? Quantas vezes eu esqueci de alguém, mas Deus não esqueceu. Aleluia! Então, não importa se a mão que aparece não é sua, mas se a sua força estiver sustentando ali, é uma bênção de Deus. Se estiver sustentando o braço da sua liderança, já é uma bênção. Domingo passado estava ministrando na igreja lá da Guia. Né? Ontem à noite estávamos reunidos com os jovens aqui. Então, os meus pastores não conseguem fazer tudo, então eles delegam. Irmãos, nós temos um privilégio, uma graça tão grande. Quantas vezes nós somos escalados para ministrar aqui, ele poderia ministrar todos os domingos, mas ele compartilha essa responsabilidade com a gente. Aleluia! Isso é a graça, isso é o favor de Deus. Glória a Deus. Beleza. Já que nós estamos só nesse texto, eu vou para outro. Gênesis 49, 22 e 41, 40 ao 44, conta a história de José. Aleluia! Lembra de José? Aleluia! José nunca foi o primeiro. José, grave, diga comigo assim, José nunca foi o primeiro. Na casa dele, ele era o penúltimo, Rubem era o primeiro. Rubem era o top da família, era o escolhidinho da família, né? Então ele era o penúltimo, Rubem era o primeiro. Tá? Como escravo, Potifar era o primeiro. Ele estava sempre depois. Na prisão, o carcereiro era o primeiro. E o carcereiro botava a chave na mão dele, porque confiava em José. Porque José andava com Deus. Aleluia. José era um homem fácil de confiar. Aleluia. Assim como Moisés confiou em Josué para derrotar o exército dos amalequitas. Queridos, na prisão, o carcereiro era o primeiro. Ele não aparecia. O carcereiro não dizia assim, gente, eu sou carcereiro, mas Daniel aqui é o cara, né? O carcereiro não falava isso não. Ele não ia falar, porque o carcereiro tinha a função dele. No Egito, Faraó era o primeiro. Faraó chamou a galera e falou, gente, ele tem aqui um anel, vou dar um anel de sinete para ele. O anel de sinete era algo de muita responsabilidade, ele podia mudar leis, podia liberar diretrizes para acontecerem na nação. Ele tinha todo direito, talvez até de destronar Faraó, mas ele nunca fez. Sabe por quê? Porque ele não era o primeiro. E Faraó disse, olha, ele será o segundo no meu reino. Aleluia! Ele será o segundo no meu reino. Deixou bem claro para José. E sabe o que aconteceu? José entendeu. José entendeu. Por quê, pastor? Porque não é a posição que define a utilidade, mas o cumprimento do propósito de Deus. O cumprimento do propósito de Deus. O valor, irmãos, está na missão e não no reconhecimento. O valor das coisas de Deus está na missão que nós temos e não no reconhecimento. Era o que Arão e Ur estavam praticando naquele momento. As mãos de Moisés estavam lá brilhando, mas as mãos dele estavam sustentando lá, cumprindo a missão, cumprindo o propósito. Sabe, uma igreja que sustenta seu líder
ela vence batalhas espirituais. Ei, nós estamos numa batalha espiritual. Ganhar almas para Jesus é uma batalha espiritual. Nós oramos, nós jejuamos, nós enfrentamos hostes malignas das trevas, né? Seres espirituais das trevas. Né? Nós enfrentamos batalhas espirituais e em todas elas nós somos mais do que vencedores, porque é o Senhor que peleja por nós. Olha só o que diz o versículo de número 13. Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Ele cumpriu o propósito que havia para ser cumprido. Por quê, pastor? Porque tinha Arão e Hur sustentando as mãos de Moisés. Porque se não tivesse, as mãos iam baixar e eles iam perder a batalha. Quando a gente apoia o trabalho da nossa liderança, quando a gente vai para uma célula, quando a gente faz um casa de paz, um casa de milagres, quando a gente se envolve e fala de Jesus para alguém, ainda que seja com poucas palavras, ainda que seja com um abraço, ainda que seja com a presença de se importar com alguém, visitar alguém, ainda que seja num aniversário, numa festa que você está conversando com alguém e você fala de Jesus para essa pessoa, nós estamos sustentando a batalha espiritual que começa lá com o anjo da igreja. E aí nós estaremos vencendo em nome de Jesus. Então a unidade, ela vai gerando um crescimento espiritual. Aleluia! Salmo 133, versículo 1 diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aleluia! Fala para o seu irmão, quão bom e suave é, meu irmão. Fala para ele, não é pesado. Quando a gente trabalha todo mundo junto. Não fica pesado. Mas o que muitas vezes acontece? Poucos trabalham e a carga, o peso fica muito maior para aquelas pessoas. E elas não reclamam, elas fazem. Mas é muito bom a gente fazer tudo junto. Sabe por quê? Porque tem uma promessa em Salmo 133. A Bíblia diz que é ali que o Senhor ordena a bênção. Há uma ordenança quando nos envolvemos com o projeto de Deus junto com a nossa liderança. E Jesus declarou em João 17, no versículo 21, para que todos sejam um, aleluia, e para que o mundo creia. Nós precisamos ser um, para que o mundo creia que Jesus veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Nós precisamos ser um, nós precisamos estar nele e ele em nós. E assim nós estaremos cumprindo o propósito de Deus. Ou seja, a unidade da igreja, vivenciando o propósito, impacta diretamente a salvação de almas. Aleluia! Já parou para pensar nisso? Para que todos sejam um, para que o mundo creia. João 17, 21. Então, jamais podemos pensar, por exemplo, em divisão. Porque uma casa dividida não prospera, diz a palavra de Deus. Amém? Então nós temos que estar sempre envolvidos com a missão. Arão e Hur não ficaram pensando assim, problema de Moisés, ele que quis ser o líder, ele que se vire aí. Põe um pedaço de pau lá no braço dele, lá, ele que se vira lá e faz o que ele tem que fazer. Não é assim que funciona. Aí entra na divisão e nós não queremos não prosperar, nós queremos prosperar, amém? Nós queremos prosperar naquilo que Deus tem para nós e para a nossa cidade, para o nosso bairro, para a nossa vizinhança. Então, onde há unidade, vidas são alcançadas. Quer ver que muitas vidas serão alcançadas? Dia 15 de maio nós temos encontro com Deus. Eu imprimi as fichas, estão lá no balcão. Se cada um passar lá e pegar uma ficha e falar, Senhor, estamos juntos, vou levar uma pessoa para o encontro. Vai ter mais de 100 pessoas no encontro. Vai ter mais de 100 pessoas, garanto isso. Sabe por quê? E vidas vão ser alcançadas. Vizinhos nossos, parentes seus, primos, sua mãe, seu pai, seu marido, sua esposa, seus filhos vão ser alcançados simplesmente porque você se envolveu no propósito. Talvez você está vindo até pela primeira vez, você vai passar lá e pegar uma ficha e falar, eu vou levar a mim e vou levar mais um. Só da sua atitude de fazer isso, você já está dentro do propósito, querido. E Deus vai abençoar a sua vida, vai abençoar a vida de quem você está levando.
Então, apoiar a liderança também é evitar murmuração, críticas destrutivas e divisões também. Tá? Então, eles poderiam dizer, eu não tenho nada com isso, não vou me envolver, é problema dele. Né? Moisés podia chamar mais gente com ele, chamou só nós 3 aqui para subir nesse monte, por que ele não chamou mais? Ei, não percebeu a oportunidade que Jesus te deu ainda? Ele te salvou. Ele te salvou. Ei, nós estávamos andando perdidos como ovelhas que não têm pastor. Nós estávamos condenados à eternidade sem Deus, mas Ele nos salvou. Queridos, uma igreja unida atrai a presença de Deus e ela alcança as pessoas. Quando você se une com o propósito, eu quero convidar você, se una junto com a gente, dia 15 tem um encontro com Deus. Mas uma andorinha só não faz verão. Todo mundo precisa se envolver. Sabe, antigamente quando a gente falava assim, vai ter um encontro com Deus. Quem quer trabalhar aí, para ir no encontro? Irmão, terminava o culto assim, chovia de gente. Pastor, põe meu nome aí. 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 Gente, tinha vez tinha 40 e poucos encontreiros. Aí a gente tinha que orar e falar assim, Senhor da glória, manda gente aí, porque senão agora vai ser um encontro, vai ser de encontreiro. O encontro vai ser de trabalhador e não de quem está indo para participar. Mas parece que hoje está mudando isso. Então nós precisamos estar atentos. Eu quero exortar você, participe, meu irmão. Só tem 8 nomes no nosso grupo de encontreiro até agora. Onde estão os trabalhadores? Vamos orar hoje, amém? Para Deus enviar trabalhadores. E eu creio que os trabalhadores estão aqui, nós estamos à espera do seu nome. Nós não fazemos encontros sozinhos. Nós não lideramos encontros sozinhos. Nós não fazemos inscrição de pessoas sozinhos. Fala para o seu irmão, participa, irmão. A oportunidade está aberta. Aleluia. Então cada um tem um papel na colheita. Jesus deixou claro, Mateus 9:37. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Então a colheita existe, meus irmãos, mas faltam pessoas dispostas a trabalhar. O que isso significa? Alguns pregam, outros intercedem, outros servem, outros ministram louvor, mas todos participam da mesma missão: ganhar almas para Jesus. Quando a trombeta tocar, vai ficar tudo aqui. Estava ouvindo uma canção essa semana na rádio, e o cantor cantava assim, que quando soar a trombeta e os crentes subirem e levarem os seus amigos juntos, que ganharam para Jesus, quem ficar, pode ficar com as casas dos crentes, pode ficar com os carros, pode ficar com tudo. Porque nós não temos compromisso com isso, nós temos compromisso com almas para Jesus. Nós temos compromisso com o arrebatamento da igreja, nós temos compromisso com a eternidade daquele que ainda precisa entrar nesse caminho. Nós temos um compromisso com isso. Então, eu quero dizer algo para você, meu irmão. Você não precisa de um púlpito para ser usado por Deus. Você só precisa de disposição para andar com Ele. Pastor Domingos já liberou a palavra aqui. Se você andar com Deus, você vai ganhar alma para Jesus. Porque a presença de Deus vai ser tão forte na sua vida, que quando você chegar perto de uma alma, se você disser 3 palavras, 2 palavras, uma palavra que seja, Ele pode entregar a vida dele para Jesus. Aleluia! Marcos 8:36 diz assim, pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus morreu por pessoas. E nós, como igreja, precisamos ter esse mesmo coração, essa mesma missão. A Bíblia diz que Jesus veio para buscar e salvar o que estava perdido. Ei, você estava perdido, eu estava perdido, fomos salvos. Ele cumpriu o objetivo. Mas e como os outros que precisam ser acrescentados serão salvos? Como eles vão ouvir se não houver quem pregue? E os pregadores somos nós.
E você não precisa pregar uma mensagem de 40 minutos, nem de 30 minutos. Você precisa só falar uma frase. Você só precisa dizer o testemunho que você aprendeu na escola de líderes em 3 minutos, 5 minutos. Ou você só precisa contar um testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Uma parte apenas. Que seja 3, 4 frases. Você vai ganhar alguém para Jesus. Então Jesus morreu por pessoas. Cada pessoa que entra na igreja importa. Diga comigo, toda pessoa que entra na família de Deus importa. Cada visitante, cada convidado, você que entrou aqui nessa noite, você importa para nós. Você é muito importante, nós temos orado por você. Nós temos orado pelos visitantes, pelos convidados que vêm. Nós oramos todo dia, meio-dia, nós oramos por você. Você é muito especial. Deus chamou você para estar aqui nessa noite. Então, cada vida é um propósito eterno. Cada vida é um propósito eterno. Então, quando nós apoiamos a liderança nesse chamado, nós estamos cooperando com o plano eterno de Deus. Estava vendo jovens ontem aqui fazendo teatro. E eu disse para eles, quando eu liguei para eles, eu disse, vocês podiam fazer um teatro. E a ideia do teatro é essa. E o pastor disse assim, prontamente, tá bom, pastor, vou passar a ideia para eles e nós vamos ensaiar e nós vamos participar. Estão sustentando, estão cooperando com o trabalho de Deus, com a eternidade que vai chegar na vida de pessoas que vão ver um teatro e que serão impactados e que vão entregar a vida para Jesus por causa de um gesto. Então, se Deus chamou um dia você para participar de um teatro, para fazer um teatro, não diga não. Diga assim, olha, eu estou aqui, Senhor, aleluia, eis-me aqui. Participe, vai lá fazer essa peça. Nós tivemos um teatro na vigília aqui, né, irmãos? Foi uma bênção, o teatro da intercessão. O pessoal da intercessão, cadê o pessoal da intercessão aí? Aleluia. Foi uma bênção o teatro, irmãos. Agora nós temos que ficar preocupados agora. O pessoal da Globo vai ficar ligando aí, querendo levar a Joacil para a Globo para fazer novela, mas não tem como. Por quê? Porque um talento aí, abençoado, fez um papel aqui abençoado, né? Glória a Deus. Mas aqui não é só um papel, aqui não foi só um teatro, aquilo foi uma profecia. Eles estavam profetizando na vida daquele que precisa de Jesus. E será alcançado pelas nossas orações, serão alcançados pelas nossas intercessões, serão alcançados quando estivermos cooperando e quando estivermos convidando eles para ir para a célula, para vir num culto como esse, para ir numa reunião, para ir no encontro com Deus. Deus trabalha por estações. Eu conversei com o pessoal lá da célula, gente, a estação agora é encontro com Deus. Nós vamos pegar a ficha e nós vamos atrás de escrever pessoas. Então eu coloquei um alvo para cada um, pelo menos 2 pessoas, para a gente levar para o encontro. Por quê? Porque essa é a estação. A gente tem que entender a estação que Deus está trabalhando. Às vezes a gente não pega uma ficha que está ali atrás, porque a gente não conseguiu compreender que Deus está querendo salvar pessoas e vai usar você. Vai usar a minha vida, vai usar a sua vida. Às vezes a gente quer multiplicar a célula, às vezes a gente quer levar uma pessoa para a célula, mas Deus está querendo levar a pessoa para o encontro. Você está lá na célula, aí você pega 2 fichas, escreve 2 pessoas, elas vão para o encontro, e lá no encontro eles recebem a palavra, são impactadas, levantam suas mãos, entrega a vida para Jesus. Você tem 2 pessoas para levar para a sua célula. Você tem 2 pessoas para levar para o seu GD. Você tem 2 pessoas para você começar o discipulado com ela. Aleluia! Simples assim, mas a gente precisa estar focado na missão. Então a missão de ganhar almas não é de poucos, é de todos nós. E apoiar o pastor e a liderança é orar, é servir, se envolver, proteger a unidade e trabalhar na obra com a presença do Deus da obra. Porque não adianta trabalhar sem a presença dele. Porque no final, não se trata de posição, mas de propósito. Pastor, não sou líder, não sou pastor na igreja, não tenho nenhuma função na igreja, eu cheguei há poucas semanas, eu já posso levar uma pessoa no encontro? Claro, liderança é influência. Todos nós fomos chamados para liderar, no mínimo você lidera a sua própria vida. Então você já tem um poder de liderança, de liderar alguém, porque Marcos 16:15 declara assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia! Nós precisamos pregar o evangelho a toda criatura.
Então, queridos, a sua vida é uma vida de liderança. Então não importa se você tem uma função ou não, você precisa compartilhar no propósito. Você precisa ajudar a gente a escrever mais alguém para o céu. Você está disposto? Quando você escreve alguém para ir para o encontro, você está escrevendo alguém, você está dando a possibilidade de alguém de se inscrever no céu, para ter o nome escrito no livro da vida. E a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então vale a pena entrar nesse propósito. Vale a pena passar ali, pegar uma ficha e dizer, eu vou levar alguém para Jesus. Eu cheguei aqui 1 semana, 2 semanas, mas eu vou nesse encontro e ainda vou levar mais alguém. Aleluia! Glória a Deus! Não tem nada que alegre mais no coração de um pastor quando ele vê alguém se envolver no propósito. Quando ele vê alguém se envolver na missão. Então, queridos, a nossa vida é uma vida de liderança. Liderança é influência. Diga comigo, liderança é influência. Agora fala para o seu irmão aí, essa frase. Vocês repararam que Cuiabá está mais fresquinho ultimamente? Tá ou não tá? De vez em quando bate um calor, mas está chovendo toda hora, está fresquinho, né? Eu, como bom cuiabano, começou a chover, eu já boto uma blusa. Vamos fazer uma dinâmica aqui? Você compreender a liderança? Então bora, já fiz algumas vezes, mas eu acho que você nunca tinha feito no culto de domingo ainda. Então bora esquentar um pouco, se tiver meio gelado, aí o ar estiver meio gelado, nós vamos esquentar. Amém? Você pega a sua mão assim e começa a fazer assim, ó. Tá começando a esquentar aí a mão? Agora acelera. Acelera mais. Mais um pouco. Está esquentando? Está esquentando? Então põe a mão no pescoço agora. Põe a mão no pescoço agora. Põe a mão no pescoço aí. Uai. Mas por que você pôs a mão aqui? Era para colocar no pescoço. Sabe por quê? Porque liderança é influência. As pessoas vão fazer o que você faz. Quando você ganhar uma alma para Jesus. E eu acredito que você é um seguidor de Cristo, você é um discípulo dele. Essas pessoas vão começar a olhar para você. E elas vão seguir Jesus, porque elas vão ver Jesus em você. Porque quando você entrega a sua vida para Jesus, as pessoas olham e veem Jesus dentro de você. Porque nós somos cheios de falhas, é verdade. Mas uma coisa jamais pode ser negada, nós teremos Jesus para todo sempre na nossa vida. E se encararmos isso com uma seriedade, como a nossa responsabilidade, isso se perpetuará para sempre na eternidade. Isso acontecerá todos os dias da nossa vida. Nós vamos influenciar pessoas. E essas pessoas serão influenciadas e elas vão influenciar também outras pessoas. Aleluia! Então, hoje Deus nos chama não apenas para assistir, mas para participar. Foi o que Arão e Ur fizeram. Eles não ficaram assistindo, eles ficaram participando. O nome deles não apareceu, a mão deles não aparecia, mas eles estavam lá cumprindo o propósito. E se você fizer isso com muita alegria, nós vamos conseguir cumprir o chamado de Deus. E nós vamos começar a ganhar a nossa vizinhança para Jesus. Nós vamos começar a ganhar os nossos parentes para Jesus. Nós vamos começar a ganhar Cuiabá para Jesus. Nós vamos começar a ganhar Várzea Grande para Jesus. Mato Grosso para Jesus. Brasil para Jesus. E mais, a Bíblia diz que não tem limites. Ide por todas as nações. Quem sabe um dia Deus vai te levar para um lugar distante. E lá você vai chegar, um crente ministro, e vai dizer, eu vou abrir uma célula aqui, e aqui Deus vai prosperar, e nós vamos abrir uma igreja nesse lugar aqui. Em poucos meses, poucos anos nós vamos ter. Então, quem aqui decide sustentar a sua liderança aí? Vai respondendo essas perguntas para você. Quem aqui decide ganhar almas para Jesus? Aleluia, isso aqui é para todo crente, aleluia. Quem aqui quer fazer parte dessa grande colheita? Aleluia!
Quer fazer parte dessa grande colheita? Pastora Sônia está falando direto aqui, gente, vai ter mil pessoas aqui. Nós vamos quebrar essa parede, nós vamos aumentar o prédio, aleluia. Quem está com ela aí? Aleluia, eu estou com ela, me alegro demais quando vejo ela falar isso. Isso enche o meu coração. Às vezes eu chego assim, a gente não tem só dias bons, né? Às vezes eu estou meio baqueado ali no banco, quando eu vejo a pastora falando, nós vamos ganhar, nós vamos derrubar essa parede, nós vamos ganhar minhoca para Jesus. Aí eu já me animo na hora. A energia sobe lá em cima, aleluia. Como é bom a gente receber uma palavra dos nossos pastores. Aleluia. Por que, pastor? Responder essas perguntas. Porque uma igreja que trabalha unida, vive o sobrenatural de Deus. Se nós trabalharmos unidos, e entendermos as estações, e a estação encontro, se nós levarmos pessoas no encontro, e se elas voltarem se convertendo e vão para a célula, e as células vão crescer, e daqui a pouco nós vamos ter que abrir o segundo culto, porque um culto só não vai caber. Não vai caber. E aí eu quero terminar essa mensagem com uma ilustração. Imagine aí na sua mente um grande resgate em alto mar. O navio começa a afundar. E pessoas estão desesperadas gritando por socorro. E aí a água começa a subir rapidamente. E o tempo está se acabando. E aí chega um barco grande, um barco de bote, mas um barco muito grande, de resgate. Mas dentro desse barco há um problema. Lembra que precisamos ser proativos? O proativo é um resolvedor de problema. Nesse barco tem um problema. Apenas um homem remando. O homem está lá, ó. Está remando. Eu já vi muitos homens remando assim. E os outros estavam sentados ali, ó, só observando. Só observando, só observando. E alguns até opinam e digam assim, ó, ei, rema mais rápido aí. Está devagar demais, tem gente morrendo lá, tem que salvar eles. Você está devagar demais. Aí o outro grita assim, ó, você está indo para o lado errado, é desse lado aqui, que é onde está batendo, você tem que ir do outro lado lá. Enquanto isso, pessoas estão morrendo afogadas na água. Aí pensa comigo assim, ó, e se todos pegassem o remo? Se aqueles que estavam no barco ali parassem de observar e dissessem assim, não, eu vou junto com você. Qual que é a direção? Só me mostra aí, quando o senhor fizer, eu faço também do mesmo jeito. Quando for para a direita, eu vou para a direita. Quando for para a esquerda, eu vou junto com você. Sabe o que ia acontecer? Naquele resgate? Mais pessoas seriam salvas. Sabe por quê? Porque eles iam chegar mais rápido onde as pessoas estavam se afogando. E se todos entendessem que a responsabilidade é nossa, a responsabilidade é coletiva, o barco iria avançar mais rápido, mais pessoas seriam salvas e mais vidas seriam resgatadas. Aleluia! Então a igreja é esse barco de resgate. As pessoas na água estão se afogando, as pessoas que estão na água se afogando, é o mundo que está se perdendo. Ei, as pessoas estão se perdendo. Não se iluda, as pessoas estão se perdendo. E elas precisam de Jesus. Elas precisam de Jesus. O pastor não foi chamado para remar sozinho. O pastor não foi chamado para remar sozinho. Deus está chamando todos nós para remarmos juntos. Essa é a palavra de Deus para mim, para você nessa noite. Para você que me ouve aqui nessa noite. Para você que está me ouvindo também pela internet. Essa palavra é para você também. Deus está chamando todos nós para servirmos juntos. E para ganharmos juntos. Para batizarmos pessoas juntos. Para ensinarmos todas as coisas que Ele nos tem ordenado para essas pessoas que serão batizadas, que serão ganhas para Jesus. Porque cada pessoa que não foi alcançada, ela está afundando e o pior, ela está se afogando sem Jesus. Sem Jesus. Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele não falou apenas para alguns. Vou repetir para você, ele não falou apenas para alguns, ele falou para todos.
Ele falou para todos nós. Então a pergunta não é se alguém vai fazer. A pergunta é: eu vou fazer parte? A pergunta é: eu vou fazer parte? Queridos, Deus está levantando uma igreja que não assiste, mas uma igreja que age, amém? Você é essa igreja. Deus está chamando eu e você para agirmos enquanto é tempo. Para pegar no remo e começar a remar junto com a nossa liderança, junto com o nosso pastor, junto com os nossos líderes, para que nós possamos conseguir ganhar almas e realmente cumprirmos o propósito